Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos 19 a 21. Assim está escrito: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Amém. Se assente, irmãos, por gentileza. Aleluia. Em face do texto lido, eu quero falar aos irmãos nesta noite à luz do seguinte tema: atraídos pela presença, a vida com Deus na nova aliança. Em caráter pedagógico, os irmãos podem repetir após mim: atraídos pela presença, a vida com Deus, na nova aliança. Amém, muito obrigado. A carta aos Hebreus, ela tem por tema central a superioridade de Cristo. Ela foi escrita a judeus que haviam abandonado o judaísmo e se convertido ao cristianismo. Em razão disso, eles passaram a enfrentar forte e implacável oposição de seus irmãos. Os judeus do primeiro século buscavam persuadir, buscavam convencer estes irmãos a abandonarem o cristianismo e retornarem ao judaísmo. A carta é como se fosse uma resposta silenciosa e sutil a uma pergunta que se pode ouvir nos argumentos apresentados pelos judaizantes do primeiro século. E a pergunta é: vocês cristãos têm o quê? A base de argumento deles para esta pergunta eram, primeiro, o rico patrimônio dos profetas; segundo, o ministério dos anjos na história do povo hebreu; terceiro, a associação com Moisés, o ilustre libertador e legislador, bem como os laços nacionais com Josué, o grande comandante militar; quarto, a glória do sacerdócio de Arão; quinto, a aliança da lei; e em sexto e último lugar, o sagrado santuário, os utensílios e os serviços que eram prestados no santuário. A resposta, então, à pergunta que sutilmente se entende de modo silencioso no seu contexto é: nós temos a Cristo. A carta propõe demonstrar aos seus leitores a maior riqueza de sua posição cristã
e assegurar que a perda das glórias da antiga religião não eram mais sentidas, pois agora em Cristo qualquer perda seria suprida, qualquer perda seria totalmente resguardada pelo próprio Senhor. Ele haveria de compensar a cada um deles. Isto se comprova nos seguintes argumentos. Em primeiro lugar, o autor, ele apresenta no capítulo 1, versículos 1 a 3, que Jesus, ele é maior do que a todos os profetas da antiga aliança. Em segundo lugar, ele apresenta do capítulo de número 1, versículo 4, ao capítulo de número 2, versículo 18, que Jesus é superior aos anjos. Em terceiro lugar, o autor da carta apresenta no capítulo de número 3, versículo 1, ao capítulo de número 4, versículo 13, que Jesus é superior a Moisés e a Josué. Em quarto lugar, o autor apresenta no capítulo de número 4, verso de número 14, ao capítulo de número 7, versículo 28, que o sumo sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, sacerdócio araônico. Em quinto lugar, em todo o capítulo de número 8, ele apresenta que a aliança de Cristo, a aliança no sangue de Cristo, a nova aliança é superior à aliança da lei, ou à aliança mosaica. E em sexto lugar, ele apresenta no capítulo de número 9, ao capítulo de número 10, versículo 18, que o sacrifício que Cristo realizou, o santuário aonde ele realizou, e os utensílios que ele se utilizou, eram superiores ao sacrifício da lei mosaica, ao santuário da lei mosaica e aos utensílios da lei mosaica. Stuart Olliott, comentando a esse respeito, ele disse que o que Cristo fez é infinitamente superior à aliança, ao sacerdócio e aos sacrifícios aos quais os leitores originais da carta estavam pensando em retornar. William MacDonald, corroborando esse pensamento, ele arremata a superioridade de Cristo, dizendo que, assim como as estrelas perdem o brilho diante da glória maior do sol, também os tipos e a intangibilidade do judaísmo tornam-se insignificantes diante da glória superior da pessoa e da obra de Jesus. Aleluia! Poderíamos então resumir todo esse escopo da seguinte forma: Cristo é o bem supremo da vida com Deus. Aleluia! A partir do versículo 19 que nós lemos, do capítulo de número 10, o autor, ele apresenta todas estas verdades que nós abordamos introdutoriamente, porém, aplicando-as de forma prática às nossas vidas. Ele faz
uma exposição doutrinária de modo prático. A proposta dele é fazer com que os leitores da carta compreendam as responsabilidades implícitas à vida cristã. Sobretudo, ele tem em mente, como efeito de comparação com a antiga aliança, mostrar aos leitores os benefícios que a vida com Deus na nova aliança, ou seja, a vida com Deus debaixo da graça, pode proporcionar a eles. Se na antiga aliança, por meio dos ritos e das cerimônias mosaicas, era o homem que buscava de alguma forma ir em direção a Deus, na nova aliança é Deus quem vem em direção ao homem. Se na antiga aliança o homem buscava de alguma forma, por meio dos méritos, se achegar à presença de Deus, na nova aliança é Deus quem vem ao nosso encontro. Aleluia! O meu desejo é que nessa noite Jesus venha ao encontro de cada um que aqui está. Se fosse pelos seus méritos, você nunca conseguiria se achegar a esta intimidade. Mas aprove a Deus que na nova aliança é Ele quem vem ao nosso encontro. Aleluia! Vejamos então, à luz do texto, quais são os benefícios que nós que estamos na nova aliança temos, que aqueles que estavam na antiga aliança não possuíam. Em primeiro lugar, nós temos um sublime privilégio. O versículo 19, o autor escreve: portanto, ou seja, essa expressão é um conectivo com tudo que ele já havia escrito. Ele está dizendo assim: em face de tudo que eu acabei de explicar, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O sublime privilégio que nós temos e que aqueles que estavam debaixo da antiga aliança não tinham, é que nós temos acesso irrestrito e indistinto à presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, observando uma série de rituais externos, é quem poderia adentrar na presença de Deus. Mas o autor, ele está escrevendo para nós e dizendo: se na antiga aliança somente o sumo sacerdote, na nova aliança todos são sacerdotes do Altíssimo. Se na antiga aliança era por meio dos rituais externos, na antiga aliança é por causa do sangue de Jesus. Em razão disso, você pode adentrar na presença de Deus. Aleluia! 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 Na graça, todo aquele que está em Cristo, por causa do sangue dele, ou seja, sem a necessidade de rituais externos. Irmão, deixa eu falar, aqui não precisa fazer 7 dias disso, 7 dias daquilo.
Não precisa colocar o copo d'água em cima da televisão. Se você dobrar o seu joelho agora, você entra na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Mas o caminho não é o caminho de Moisés. O caminho é o caminho do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não há restrição. Não há distinção. Você pode estar na sua casa. Você pode estar no seu trabalho. Você pode estar na faculdade. Se o seu coração se quebrantar, a porta do céu se abre para você. Então entra. Aleluia. 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 Irmãos, isso é de uma riqueza inestimável. Sabe por quê? Porque lá no capítulo de número 4, versos 16 a 18, o escritor já havia dito que nós temos acesso ao trono de Deus. Sabe o que é isso? No momento de aflição, quando todas as portas estiverem fechadas, a porta do céu está aberta. Então é só entrar, é só entrar, é só... Aleluia. Em segundo lugar, o benefício que nós temos, que aqueles que estavam na antiga aliança não possuíam, é que para que nós pudéssemos adentrar a presença de Deus de modo irrestrito, um preço valiosíssimo foi pago. Na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha que sacrificar animais irracionais. Além disso, ele tinha que abrir o véu pesado para entrar no lugar santíssimo. Contudo, em razão do que Jesus fez, versículo 20, por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Se na antiga aliança o sumo sacerdote tinha que imolar animais irracionais e remover um véu pesado para entrar no lugar santíssimo, para nós não. Nós não temos necessidade de tal. Por quê? Porque Jesus mesmo foi quem abriu o caminho. Aleluia. Mas como Jesus abriu o caminho? O texto diz que ele abriu o caminho através da cortina. Na sua tradução pode estar dizendo assim: ele abriu o caminho através do véu. Sabe que véu é esse? É o véu do próprio corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho, não mais pela lei de Moisés, agora pelo seu próprio corpo. Sabe o que é interessante? Quando se estuda a posição dos móveis santos dentro do tabernáculo, bem como as 12 tribos acampadas em volta, você vai entender o seguinte: você entra no átrio, o primeiro móvel santo que está ali
é o altar do holocausto. Logo depois, a pia de bronze do lavatório. Aí vem o segundo compartimento, que é o lugar santo. Quando você adentrava no lugar santo, à esquerda estava o candelabro, ou a menorá. Do lado direito, a mesa dos pães da proposição. E no centro, o incensário. E no lugar santo dos santos, ou no santíssimo, estava a arca, com o propiciatório, aonde era aspergido o sangue do cordeiro, para por um ano encobrir os pecados do povo. Quando você olha em volta, as 12 tribos acampadas estavam 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao norte e 3 ao oeste. Quando você olha tudo isso de cima para baixo, o formato que faz é o formato de uma cruz. É por isso que os evangelistas dizem que Jesus, quando foi à cruz, uma das 7 expressões que ele disse foi: tetelestai, está consumado. Então o texto de Marcos diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Aleluia! Se rasgou de cima para baixo. E aí sabe o que é interessante, irmãos? O sumo sacerdote, quando oferecia um sacrifício, ele entrava no lugar santíssimo, porém era o lugar santíssimo da terra. E o sacrifício dele era imperfeito, pois tinha validade de 1 ano. Contudo, a carta aos Hebreus nos diz, capítulo 9, verso 27, que Jesus entrou uma única vez, não no santuário da terra, mas no santuário celeste, diante de Deus Pai. Aleluia! O preço que foi pago por você, para que você tivesse acesso a presença de Deus, não foi prata, não foi ouro e nem coisas corruptíveis, foi o precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. O terceiro benefício que nós temos, e aqueles que estavam na antiga aliança não tinha, é que nós temos um inigualável intercessor à presença de Deus. Versículo 21. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Na antiga aliança, o sumo sacerdote era de uma linhagem terrena e finita. Além disso, ele também era um ser falível e pecador. Na graça, nós temos um sumo sacerdote de uma linhagem eterna. Aleluia! Que não necessita oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque ele é incorruptível. Diferente da antiga ordem, ele ofereceu um sacrifício único e perfeito. Aleluia! E o autor aos Hebreus, ele diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que se compadece das nossas dores, que se compadece das nossas aflições. E que não só isso, se aqui na terra nós temos o Espírito como intercessor na jornada, Jesus é o grande sumo sacerdote que intercede por nós diante do trono de Deus. Aleluia! Contudo,
Diante de tudo isso, o autor, ele faz questão de apresentar que a vida com Deus, na nova aliança, ela faz exigências. E no versículo 21, ele vai apresentar para nós quais são as exigências de Deus para todos aqueles que estão na sua presença. O que Deus exige de nós é uma vida piedosa. Versículo 22. Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Aleluia, aleluia. Na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha que observar um monte de rituais, porém todos eles eram externos e ineficazes. Na graça, em razão do que Cristo fez por nós, nós somos convidados à presença de Deus. Contudo, é necessário que haja uma mudança interna e real da vida. Não adianta colocar camiseta, não adianta colocar terno e gravata, não adianta colocar saia, se tudo isso não for um reflexo de uma mudança interna. Nós não vivemos de aparência. O poder do evangelho, ele transforma de dentro para fora. Aqui ele apresenta a nós 4 aspectos. Primeiro, coração sincero. Nossa vida com Deus não pode ser apenas em palavras, não pode ser apenas em frequências de templo, assim como era o povo de Israel na antiga aliança. O próprio Jesus condenou: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Você pode falar para o papai que Jesus é bom, mas ele está vendo o seu coração, jovem. Ele exige sinceridade de coração. Em segundo lugar, o escritor fala de plena confiança. Nossa recepção à presença de Deus não se dá com base em nossos méritos. Porque quando andamos para a antiga aliança, era capaz do sumo sacerdote morrer fulminado por entrar na presença de Deus de modo irregular. Por isso que ele tinha que ter uma corda amarrada pelos pés. Porque se ele morresse lá, ninguém poderia entrar para tirá-lo, senão morreria. Então teria que ser puxado. Mas o autor, ele diz que nós temos que ter plena confiança, não em nossos méritos, não em nossas capacidades, não em nosso conhecimento, mas nós temos que ter plena confiança, cientes de que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Ele diz sobre consciência purificada. O sumo sacerdote, ele tinha que cumprir as purificações para se apresentar diante de Deus. Contudo, todas elas eram ineficazes, eram externas, como eu disse. Elas não tinham poder real. Contudo, em Cristo nós temos purificação real. Aleluia. Nós temos purificação verdadeira. O evangelho é a maior prova da transformação do ser humano. O evangelho é a prova cabal que um ser humano pode ser transformado, porque o poder dele é real, é verdadeiro. Em quinto, ele fala sobre ser lavado com água pura. Aqui a metáfora não é sobre batismo,
Quando ele fala de corpo, ele está falando da vida. E com isso ele está ressaltando que em Cristo nós fomos purificados da culpa do pecado. Mas as nossas vidas devem ser repetidamente lavadas do pecado pela ação do Espírito por meio da palavra de Deus. Aleluia. Quando então olhamos tudo isso, nós vemos que a vida com Deus, na nova aliança, ela gira em torno da presença de Deus. Nada pode ser mais importante do que isso. E aqui eu faço uma pergunta. E a pergunta é retórica. Você responde aí dentro. Qual foi a última vez que você de fato sentiu a presença de Deus? Eu não estou falando de emocionalismo barato. Eu estou falando de uma experiência impactante que marca profundamente a sua vida. Qual foi a última vez? Até quando nós iremos ao culto, dizemos, queremos sentir sua presença, Senhor, mas voltamos para casa com a alma sedenta, vazia? Porque aceitamos, mesmo depois de cantar, que nada mais é importante do que a presença dele, porque aceitamos sair daqui sem de fato desfrutarmos da presença dele, sendo que ela está acessível a nós. Até quando a nossa vida será um formalismo que nos leva ao templo e nos leva para casa? Até quando nós iremos nos relacionar com Deus como se estivéssemos em uma peça teatral, aonde alguém se apresenta e eu apenas observo? E o mais grave, quantos que estão há 10 anos na igreja, há 15 anos na igreja, e não têm sequer noção do que eu estou falando? Até quando? Prepara a mocidade, por favor. Se coloque de pé. Preste atenção. A mocidade vai se preparar. Preste atenção. Escute isso, escute isso, escute isso. Larry Crabb, ele escreveu um livro chamado Chega de Regras. Chega de Regras. Nesse livro, preste atenção, irmãos, preste atenção. Nesse livro, ele ilustra o desejo, o anseio que devemos ter pela presença de Deus. E descreve o entendimento correto que se tem e que se deve ter a esse respeito. E ele ilustra da seguinte forma, preste atenção nisso. É mais difícil desfrutar de Deus do que das suas bênçãos. Ofereça a uma criança pequena a escolha de ter o pai em casa na manhã de Natal, mas sem presentes, ou o pai ausente e uma pilha de presentes debaixo da árvore na manhã seguinte. A criança talvez escolha os presentes, mas aqueles que alcançaram a maturidade da vida cristã, eles dão mais valor à bênção da presença do que à bênção dos presentes. Aleluia!